Você já ouviu falar sobre soja transgênica ou alimentos transgênicos? Você sabe o que isso significa? Como eles são produzidos? Como eles afetam a nossa saúde e se eles afetam a nossa saúde? Vem comigo que eu já te conto um pouquinho sobre isso. Oi, eu sou a Cíntia e esse é mais um vídeo do Sala 5. Bom, você já deve ter visto nos alimentos aquele T grandão dentro de um triângulo amarelo. Então, esse triângulo, essa marcação existe para identificar para nós, consumidores, que aquele alimento é um alimento transgênico, é um produto transgênico. Existe uma lei aprovada pelo governo federal desde 2003 para essa marcação. Essa rotulação, ela causa alguns conflitos entre dois componentes. Primeiro, o meio científico e os defensores do consumidor, eles são totalmente a favor dessa marcação. E entre a indústria alimentícia e os produtores agrícolas. Inclusive, atualmente tem se discutido muito sobre isso, se essa marcação ela vai continuar ou ela vai ser retirada. E tem tido uma briga bem grande em relação a isso. Mas antes de qualquer coisa, a gente precisa entender como esses alimentos são feitos. Eles são geneticamente modificados. O que seria isso? A gente tira uma partezinha do gene e encaixa uma parte de outro organismo nesse nosso primeiro organismo, nesse nosso primeiro componente, vamos chamar ele assim. E aí a gente muda algumas coisas nesse organismo, algumas características dele. Por que isso é importante para a indústria alimentícia, para o alimento transgênico? Vamos lá. Imagina comigo que a gente tem uma plantação de milho. A nossa plantação está enfrentando uma praga muito difícil de ser combatida e que a gente precisaria colocar mais agrotóxicos para combater essa praga. O alimento transgênico, a gente pode mudar a genética desse nosso milho para, sim, não ter que colocar um novo agrotóxico. A gente muda geneticamente o componente do nosso milho para que ele consiga combater essa praga, para que ele não seja atrativo para essa praga. Assim a gente evita usar mais um pesticida na nossa plantação. Esse seria o benefício de usar um alimento transgênico, de usar essa modificação genética no nosso milho. Nós vamos evitar usar um novo veneno e vamos ter o combate a essa praga que estava prejudicando a nossa produção. Parece um processo meio artificial, não? Mas e se eu te disser que isso acontece naturalmente? Que existe a possibilidade do nosso milho combater essa praga naturalmente, só que isso vai demorar anos, vai demorar um tempão para que aconteça. Teoricamente, a gente estaria adiantando esse processo. Isso é comprovado por um estudo que encontrou alguns tipos de bactérias na genética de uma batata doce, por exemplo. Ela se modificou sozinha, naturalmente, aconteceu. Ou seja, a natureza pode criar essas adaptações que podem favorecer o nosso produto, vamos chamar ele assim, no meio ambiente. A diferença é que no primeiro, nós seres humanos modificamos a genética daquele milho, por exemplo. No segundo, aconteceu naturalmente. Foi algo que o meio ambiente causou, algo que determinada circunstância gerou. Bom, você pode estar pensando agora, nossa, mas isso é muito interessante então, né? É ótimo, a gente consegue impedir várias doenças, gerar um novo produto naturalmente. Não, é justamente o contrário. Essa nossa semente, ela pode não gerar naturalmente outras sementes. E assim, o produtor agrícola ficar preso a ter que comprar constantemente esse produto para conseguir plantar e assim produzir. O segundo problema é que toda e qualquer modificação genética, ela tem que ser acompanhada de perto. É necessário que seja feito vários estudos de acompanhamento. Por quê? Porque nós não sabemos como ela vai afetar o ser humano, como ela vai afetar o nosso desenvolvimento, se ela vai gerar novos tipos de alergias e assim vai. Mas quais são os possíveis riscos à nossa saúde? Bom, o IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, levanta os 4 principais problemas que podem ser causados. O primeiro é o surgimento de novos tipos de alergia. O segundo, resistência a antibióticos. O terceiro, novos tipos de substâncias tóxicas. E o quarto, o aumento da quantidade de resíduos de agrotóxicos. Vamos entender o que é isso? O primeiro acontece porque, quando a gente muda geneticamente o nosso composto, nós estamos adicionando o gene de um outro tipo de substância. E esse gene, ele pode trazer alguns componentes que gerem alergias, e sejam alergias mais comuns. Um exemplo
aconteceu em 1999, na Inglaterra. O Instituto de Nutrição de York identificou que um determinado tipo de soja aumentou 50% os tipos de alergias. E aí, quando nós analisamos ao fundo, é um tipo de soja modificado geneticamente. Um segundo exemplo aconteceu nos Estados Unidos. Um determinado tipo de soja transgênica possuía características da castanha do Pará. E aí aumentou drasticamente a quantidade de pessoas alérgicas àquele tipo de soja. Por isso, ela foi retirada do mercado e foi impedida a sua comercialização. O segundo fator identificado pelo IDEC acontece porque, para a gente saber que essa modificação genética deu certo, nós adicionamos marcadores de bactérias resistentes a antibióticos. E aí, essa resistência pode ser levada para o nosso produto. E aí aumenta a resistência do ser humano àquele determinado antibiótico. Então, se em algum momento, sei lá, você consumiu um produto que possui essa resistência a antibiótico, você pode desenvolver uma certa resistência àquele antibiótico quando você precisar fazer um tratamento para uma determinada doença, o que vai afetar drasticamente esse tratamento. O terceiro fator identificado pelo IDEC acontece porque as plantas, os organismos, eles possuem substâncias tóxicas para sua autodefesa. E aí, quando nós modificamos geneticamente, nós podemos adicionar esses mecanismos de defesa naquele organismo novo. E aí, essas modificações, elas podem carregar essas substâncias tóxicas e então gerar futuros problemas, tanto para os seres humanos quanto para os outros animais, aumentando o número de toxinas presentes ali no que o ser humano ou os outros animais estão consumindo. Um exemplo disso acontece com o milho transgênico BT. Ele possui uma modificação genética para matar um determinado tipo de largata. No entanto, essa largata era de uma espécie de borboletas. E essas borboletas são polinizadoras, o que afetou drasticamente a polinização de uma determinada área. E assim, muitas espécies que dependiam desse processo para o seu desenvolvimento. O quarto e último, identificado pela IDEC, acontece por quê? Nós podemos modificar geneticamente a nosso milho, a nossa soja, o nosso algodão, para ele ser resistente a uma determinada praga. Só que essa praga, ela pode, com o tempo, desenvolver esse mesmo tipo de resistência. E aí nós precisamos aumentar ou modificar, colocar um agrotóxico mais forte para combater essa super praga produzida, essa nova praga produzida. E aí nós aumentamos substancialmente os resíduos de agrotóxicos presentes no nosso produto final. Um exemplo é a soja Roundup Ready. A mesma é resistente ao agrotóxico glifosato. Assim, é necessário aumentar grandemente a quantidade de agrotóxicos presente ali para combater as pragas que atingem ali a nossa plantação. No Brasil, em 2004, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorizou o uso de 50 vezes a mais desse tipo de agrotóxico, o glifosato. É bastante coisa que nós estamos consumindo, não? Além desses prejuízos causados a nós, seres humanos, também existe o prejuízo causado ao meio ambiente. O que seria? Maior poluição do nosso solo, dos nossos rios, o que afetaria drasticamente o ecossistema. O Brasil, ele possui uma biodiversidade enorme. E aí essas modificações genéticas que afetam o solo e os rios podem afetar drasticamente a nossa biodiversidade. Apesar disso tudo, o Brasil é o segundo maior produtor de alimentos transgênicos. Em 2019, nós tivemos o equivalente a 53 milhões de hectares de plantações transgênicas. Isso equivale a 95% das nossas plantações de soja, 88% das nossas plantações de milho e 85% das plantações de algodão. O maior fornecedor são os Estados Unidos, que no mesmo ano tiveram o equivalente a aproximadamente 72 milhões de hectares desse tipo de plantação. Vale ressaltar que apenas 29 países produzem esse tipo de produto transgênico, sendo que 71 nações consomem produtos transgênicos. Outro fator que é importante nós observarmos é a mesma empresa que produz o organismo geneticamente modificado é a que produz o agrotóxico. Interessante, não? No Brasil, por exemplo, a única empresa que produz o glifosato é a mesma empresa que produz a soja transgênica resistente ao glifosato. É por isso que nós devemos observar constantemente o que estamos consumindo e ter autonomia para decidir o que vamos consumir ou não. Isso também demonstra o quanto é importante aquele T dentro do triângulo amarelo que identifica os nossos alimentos transgênicos, os nossos produtos transgênicos, para sabermos o que estamos consumindo e a quantidade que estamos consumindo.
Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouquinho mais sobre os produtos transgênicos e como eles funcionam. Continue falando sobre ciências, nós somos o Sala 5.